E o Carlos Miguel, que tá revoltado com a diretoria e a comissão técnica do Corinthians, que pro goleiro tão queimando ele com a torcida. Isso é uma vergonha. Você jamais vai vestir de novo a camisa do Corinthians. E outra coisa, quando você for para outro time, as pessoas vão saber daquilo que você fez. Você vai ver aqui o posicionamento do Carlos Miguel, o que foi que o Neto falou e até o Antônio Oliveira falando sobre o ex-goleiro do Corinthians. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil, e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Bom, como você já sabe, o Antônio Oliveira deu uma fritada no Carlos Miguel em entrevista, dizendo que o goleirão não joga mais pelo Corinthians. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Acontece que esse posicionamento dele vem causando muitas críticas dos torcedores e também da imprensa. O Neto mesmo hoje detonou o goleirão. Para a permanência do Antônio Oliveira daquilo que se fala, é um jogo importante para o Corinthians talvez sair do rebaixamento. É um jogo importante para mostrar que o Carlos Miguel, que agora vem, ai meu tornozelo, que meu tornozelo, truta? Fala a verdade, irmão. O que você fez com o Corinthians foi uma das maiores decepções desde 1º de setembro de 1910. Isso é uma vergonha. Você jamais vai vestir de novo a camisa do Corinthians. E outra coisa, quando você for para outro time, as pessoas vão saber daquilo que você fez. Porque, vou deixar bem claro aqui que é o meu pensamento do Veloso, do Souza e do Fred, talvez também na Rádio Craque Neto, que o Fred trabalha lá. Cara, de você ter os 50 milhões, passar para 4 milhões de euros, você não tem culpa nenhuma. Não. Nada. Muito pelo contrário. Agora, fazer o que você fez, forçar o terceiro cartão, falar na cara do Antônio Oliveira que estava com ele, que ia jogar os 8 jogos, que pra mim já era errado. E pro Veloso também, né, Veloso? Sim. Pro Souza também, não sei, Errado. pro Fred. Pra nós quatro, pra você que tá em casa, talvez não. Então, aí você não cumpriu a palavra, porque palavra é caráter, irmão. Caráter é caráter. Ou você tem, você não tem. Você tem aqui ou você não tem lá na Premier League. E aí, meu irmão, você vai, não joga e dá um migué danado pra jogar. E aí você arrebenta com o Cássio que você fez com ele e com o Matheus Donelli. Porque se você tava bom, quem jogava? Tá ele? Ele! Lógico. Não é verdade? Então, quer dizer, se coloca no lugar do Matheus Donelli, pô, eu não presto pra ser reserva do Cássio. Eu não presto pra ser reserva do Carlos Miguel. O cara vai ficar 8 jogos e vai embora. E eu tenho que ser reserva dele. E renova o contrato por 4 anos. Aí o que o menino fez? Os 2 jogos, você que é expert em goleiro, o que você pode falar do Matheus Donelli? Pra mim foi o melhor em campo nos 2 jogos que jogou até aqui. Pra mim, o melhor em campo nos 2 jogos, principalmente na Arena da Baixada. Que por sinal, o Cuca, de novo você sai, né? Pô, você também, Cuca, tá de brincadeira, hein? Pô, as pessoas confiam em você, os caras deram toda a força pra você, mostraram tudo. Ah, porque o Paulo Miranda brigou com o Thiago Heleno. Dane-se que os caras brigaram. Quem não briga dentro do campo? Quem que não briga fora do campo? Quem que não discute por uma coisa melhor? Talvez seja isso que mais falta pro Corinthians. Um time que não faz falta, um time que não briga, que não tem ninguém expulso, que não tem soco, que não tem Corinthians. Hoje o Corinthians precisa do jogador que jogue como o Corinthians. Mas vocês vão enfrentar um time forte, um time que está bem treinado, um time que está bem posicionado, um time que tem um presidente que é muito bom, um time que o presidente manda. É o time que o presidente... Porque o presidente do Corinthians atual falou que vai mandar agora, porque antes ele não mandava, né? Da tudo que ele disse, ele mandava? Não. Não. Agora que a caneta é minha, agora sou eu, tá tudo certo, então o que faça agora?
que faça agora. Que, por sinal, fiquei sabendo pelo meu timão que os dois laterais esquerdos que foram campeões das divisões da Taça São Paulo, um foi negociado com a Apoel, o Vitor Mir foi pro Apoel. E o Caio pro Porto B. Você mandou embora os dois laterais que foram campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Aí você contratou um lateral esquerdo, que foi... Dois, né? Contratou dois. Não, então, um saiu da Ponte Preta por deficiência técnica e o outro veio do Suzano. Nada contra a Ponte, muito pelo contrário. Parabéns que ganhou o jogo ontem do Ceará de 3-1 com o Nelson Batista. Caiu Mancini. Com o Wagner Mancini. Caiu? Caiu. Aí, ó. Caiu Mancini. Aí você pega e, peraí, como é que eu libero 2 jogadores? E outra coisa, o lateral esquerdo, que parece o Kleber, joga mais que o Hugo e joga mais que o Bidu. O lateral esquerdo, que foi pro Porto B, e o Corinthians tem 40%, joga mais do que o Bidu e que o Hugo. E os caras deram deram 60% pros caras e 40%. Do menino do Apoel ficou com 20% e deu 80%. Os dois meninos que foram campeões da Taça São Paulo. Mas como é que pode isso, cara? Mas qual que é a explicação mais sensata sobre isso? Eu não consigo saber. E eu não consigo ter uma opinião sobre isso. Não é possível, Augusto Melo, você como presidente, ter deixado que isso acontecesse. Eu vi no meu timão. É inacreditável. Os dois meninos, 2 laterais esquerdos, que o Corinthians não tem nenhum dos dois, jogam. Pra mim, não sei, pro Veloso, pro Souza e pro Fred. Cara, eu pego os 2 meninos da base e eu entrego pro Porto B e entrego pro Apoel. Cara, é uma coisa insana isso na minha visão. É brincadeira. Vamos lá, o Yuri Alberto volta, aí o Garro. Qual a visão que você tem? Tem aí os gols aí, o que você tem? Tem aí bota o ilustre aí. Nesse jogo de hoje, qual a visão que você tem que o Antônio Oliveira, ele deu uma entrevista pro Flávio Prado e ele foi na Debrecha, churrascaria? Foi na Debrecha, né? Obrigado pro Faixa aí, grande Faixa, o Canhão que apresentou a gente pro Faixa. A nossa festa aqui é sempre na Debrecha. Beijão pro Faixa aí, a Debrecha é uma churrascaria incrível, entendeu? Aí, que por sinal, acho que faz até aqui na Band. Tá fazendo. Tá fazendo aqui na Band, Vamos lá. O que pensar da volta do Yuri Alberto, da saída do Carlos Miguel, do Antônio Oliveira, que tá meio bravo, né? Daquilo que eu vi da entrevista com o Flávio Prado, né? Num momento como um jogo como hoje, estando no rebaixamento, 8 pontos, de 33 pontos, ganhou só 8. Olha que vergonha que é. Mas você tem um jogo de hoje. O que pensar disso, Veloso, Souza e Fred Júnior da Rádio Craque Neto? Boa tarde a todos. Esse é o campeonato do Corinthians agora. O campeonato do Corinthians é Atlético Goianiense, é Criciúma, é o Cuiabá, porque são esses times aí que são adversários aí do Corinthians contra essa zona do rebaixamento. Então um jogo como esse em casa, o Corinthians não pode deixar passar. Se perder um jogo como esse, é o jogo que faz a falta lá na frente. São pontos que você perde para um adversário que tira uma margem e o Corinthians fica mais atrás. Então a derrota hoje é tragédia para esse tipo de disputa. A derrota hoje, Veloso, que você está falando está certinho, mais um passinho para a Série B. A derrota hoje pode custar o cargo do Antônio Oliveira, não tenho dúvida disso. Porque o empate já fica ruim para ele no sentido da pressão, né? A pressão em relação ao resultado é muito grande. O Corinthians está aí patinando desde o começo do campeonato. Nós já estamos na 11ª, completando essa rodada. Já tem aí praticamente 30% da competição. Mas a imprensa e vocês que fazem aí as estatísticas em relação ao Antônio Oliveira, que mudou o ambiente, que é um ambiente diferente daquele, ele está classificado na... mas é Copa do Brasil. Classificou, né? Copa do Brasil e a Sul-Americana. Imagina se não tivesse classificado. O problema é que você sempre falou, é o brasileiro. Esses campeonatos não tem rebaixamento. Verdade. O brasileiro, o Corinthians está lá embaixo. É mais importante do que os dois. Pode cair. Exatamente. O Corinthians não pode cair. Razão. Porque a situação do Corinthians financeira, um rebaixamento nesse momento é uma tragédia. Porque você que tem uma dívida alta e que tem compromissos a serem pagos, uma Série B tira recursos. Ô Veloso, a gente já conversou sobre isso, já falamos aqui nos donos da bola, com o Souza, com o Fred. É o seguinte, se continuar desse jeito, pode ser que não caia esse ano, mas cai o ano que vem. Que eles estão fazendo um caminho para isso. Todos vocês que dirigem o Corinthians, todos vocês que estão aí, todos vocês que estão fazendo um caminho, aqueles que fizeram,
O caos que deixaram o Corinthians, a situação que vocês deixaram o Corinthians, o caminho é para isso. Ou vai ter uma parada de... Ou o caminho, não é esse ano, é o ano que vem. Daquilo que vocês estão fazendo, eu não tenho dúvida disso. Só que o Carlos Miguel tá revoltado com essa postura do Corinthians e da imprensa, porque pra ele tá passando por um processo de fritura com a torcida do Timão. Segundo o GE apurou, o jogador tá bem insatisfeito com toda essa polêmica e o seu nome sendo jogado aos leões. Mas e você, torcedor? Tá do lado de quem nessa treta? Carlos Miguel ou da imprensa, torcida e diretoria do Corinthians? Difícil decidir, né? Comenta aqui, quero saber qual lado você tá nessa treta.